Bem-vindos ao Cooper Pratique. E hoje a gente vai preparar um guisado irlandês. Vamos aos ingredientes. 500 gramas de maminha, 2 dentes de alho, uma cebola, uma cenoura, 2 talos de salsão ou alho poró, 200 gramas de bacon, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 100 gramas de molho de tomate, 300 ml de cerveja stout, 1 litro de caldo de galinha, alecrim, folhas de louro, manjerona a gosto. Então vamos ao modo de preparo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é a carne. Aqui eu estou usando maminha, mas tradicionalmente ela é feita com cordeiro ou ovelha. Primeira coisa aqui então a gente vai temperar. Questão de tempero é sal, pimenta e, se vocês gostam, se quiserem, um pouquinho de páprica defumada. Ela dá um gostinho bem interessante ao nosso preparo. Sal. A pimenta é interessante, sempre é moída na hora. Ela vai saborizar um pouco mais o prato de vocês. A páprica também é interessante, eu gosto muito da defumada, mas quem quiser a picante ou a doce, a critério de vocês. Vamos deixar aqui já uma panela esquentando. E aqui só dar uma misturada. Uma boa temperadinha nela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai selar essa carne, a gente vai dar uma refogada nela. Isso é muito importante depois para dar gosto no nosso molho e também para preservar a umidade e a suculência dos nossos cubos de carne aqui dentro. Outro detalhe, é interessante cortar sempre em cubos, um pouco maior do que um dedo, tá? A gente não quer muito pequeno para também não sumir no molho e nem muito grande para depois precisar de a utilização de faca, alguma coisa assim, na hora de comer. A panela está esquentando, a gente vai untar ela com um pouquinho de azeite de oliva, mas se vocês quiserem usar manteiga ou gordura suína também fica à disposição de vocês. Um pouquinho então de azeite e a gente vai refogar essa carne, tá? É para dar uma boa selada nela mesmo. Um detalhe muito importante aqui, na hora de preparar essa etapa de selar a carne, é a gente não cobrir o fundo da panela com carne, a gente vai fazendo ela aos poucos. Isso é muito importante para a gente também não permitir que a carne verta água. Se isso acontecer, a gente acaba não tendo a possibilidade de selar ela, de dar essa pequena fritada nela. Se a gente deixar muita carne, vai verter água e a gente vai acabar cozinhando ela na panela e não refogando. Então o ideal aqui é sempre fazer aos poucos, independente da quantidade de carne que vocês estejam preparando. Então aqui, gente, depois da carne mais refogadinha, mais douradinha, a gente pode tirar e sempre vamos reservando ela em outro recipiente. Essa parte aqui mais sujinha do fundo da panela é o que eu busco para depois encorpar meu molho, tá? Então eu vou usar a mesma panela sem deixar queimar. Logo na sequência a gente já entra com o bacon. O bacon eu não preciso refogar tanto, eu só quero dar um susto nele só para ele dar uma coladinha no fundo da panela. O bacon aqui ele também serve, ajuda bastante a soltar um pouco de gordura, porque na sequência eu já vou entrar com cebola, alho, então eu preciso dessa gordurinha. Se porventura o bacon de vocês for magrinho, não soltar muita gordura, a gente tem que adicionar mais um pouquinho de azeite de oliva ou qualquer outra gordura que vocês estejam usando. Com o bacon refogado aqui, a gente já pode entrar com a cebola e o alho. O alho é interessante triturado, melhor na receita aqui, mas se quiser picar na ponta da faca também não tem o menor problema. Vai refogando. Cebola deu uma murchada, a gente já pode entrar aqui com a cenoura e o salsão ou alho poró. Mais uma refogada para ir pegando o sabor. Agora a gente pode voltar com a carne para dentro da panela. Mistura sempre os ingredientes, sempre busca fazer essa mistura aqui. E agora um dos ingredientes principais para essa receita ser considerado o que ela é a cerveja preta. Aqui a gente está usando uma Dry Stout, mas podem usar uma Stout também. 300 ml.
Com a cerveja aqui, a gente já tenta raspar um pouco o fundo da panela para ir soltando aquele queimadinho que ficou, que na verdade vai voltar como sabor para o nosso molho. Então a gente vai aqui raspando com uma espátula, um pão duro, para tirar aquela sujeirinha, para soltar. Quando perceber que o álcool da cerveja evaporou, isso a gente percebe muito claramente quando a gente está preparando o prato, a gente já pode entrar aqui com o molho de tomate. Sempre dá aquela misturada para não ficar compacto num lugar só. E uma colher de farinha de trigo, 2 colheres de farinha de trigo. A farinha de trigo aqui ela entra para poder engrossar depois o molho. Só cuida para não exagerar, porque depois esse molho, o trigo ele incorpora, ele engrossa depois, quando o prato já estiver mais finalizado. Então cuidado para não entrar com muita farinha, para não engrossar demais. Ó, aqui o nosso molho já está bem interessante. E agora a gente pode entrar aqui com 1 litro de caldo. O caldo pode ser o caldo de carne, mas eu não recomendo porque ele rouba um pouco o sabor da cerveja. Então o ideal é que seja um caldo de legumes ou mesmo um caldo de galinha. Por fim, antes da gente deixar a carne cozinhando aqui dentro, a gente vai entrar com algumas ervas. Alecrim, louro, manjerona, orégano, tomilho, qualquer outro tipo de erva que vocês gostem, tá? Tampamos a panela agora e deixamos ela cozinhar. O ponto de cozimento da carne é quando a carne estiver realmente bem macia. Isso pode variar dependendo do tipo de corte de carne que você estiver usando. No caso da maminha, questão de meia hora, 40 minutos, ela está no ponto ideal. Então vamos aguardar aqui e a gente já volta. Bom, então cozinhou por meia hora e mais 15 minutos com a tampa aberta. Aí a gente já tem o molho aqui. E para servir esse prato, a nossa recomendação é sempre utilizar batatas. Pode ser batata ao murro, batata dorê ou mesmo purê de batata, que é mais tradicional lá para a região deles, a forma como eles servem. E o prato é esse, super fácil, prático. Espero que gostem e aguardo vocês no próximo Copia Pratique.